Nós estamos aqui no Procon de Sara para tratar do seguinte assunto: aumento no preço do combustível. Nas últimas semanas nós tivemos uma baixa substancial no preço da gasolina aqui em toda a região. Em alguns postos o preço de R$ 3,55 chegou a ser praticado. Porém, de um dia para o outro os preços subiram em muitos postos. E nós vamos conversar com a diretora do Procon aqui do município de Sara e também presidente da Associação dos Procons de Santa Catarina, Caroline Calegari. Caroline, vocês têm feito um acompanhamento diário desses preços. Essa alta é normal? Boa tarde. Boa tarde. Esse acompanhamento ele vem sendo feito aqui pelo Procon Sara e por diversos outros Procons no estado de Santa Catarina, em especial a partir do mês de junho, que foi quando houveram aquelas altas significativas por conta da greve dos caminhoneiros. E também a edição de algumas portarias pelo Ministério da Justiça, que contrariavam até muitas vezes o próprio pacto federativo da nossa república aqui, nosso país. Então, o que acontece? Desde então, viemos fazendo essa pesquisa de preços, no sentido não de dizer qual preço deve ser praticado, porque esse não é o intuito dos Procons, do Procon Sara e de qualquer outro Procon. A gente nem tem essa competência de tabelar preço, mas sim de verificar os valores que estão sendo praticados em cada município e aí informar o consumidor para que ele possa ter a melhor informação e aí decida em qual posto ele quer abastecer. O que a gente percebe é que houve sim ali um aumento de junho até o mês de setembro, depois essa curva se inverteu e começou a baixar o valor nas bombas, não só aqui no município de Sara, como em diversos outros municípios. Só que, claro, depois desse acompanhamento a gente percebeu que agora essas altas começaram novamente. Bom, Caroline, o proprietário do posto de combustível ele tem a autonomia para pôr o preço que ele bem entender. O que vocês combateram e continuam combatendo são aqueles aumentos oportunistas, né? Como, por exemplo, na greve. Exatamente, é justamente o aumento injustificado que ele é coibido pela legislação consumerista. Como, por exemplo, esse caso que você acabou de mencionar, na greve dos caminhoneiros. Se o estabelecimento X aumentasse de um dia para o outro, enfim, de uma semana para outra, de maneira elevada ou de maneira substancial aquele combustível por conta da escassez do produto, isso é uma prática que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor coíbe, que é aumentar de maneira injustificada. Então, isso sim, todos os órgãos de defesa do consumidor podem fiscalizar, não só isso, como também a qualidade dos produtos aí em parceria com a própria ANP, o déficit informacional, que é quando, por exemplo, o estabelecimento coloca um valor lá na sua propaganda, um valor X, e quando chega na hora de fazer o pagamento é informado que, a depender de qual for a forma de pagamento, será um valor diferenciado. E isso não é vedado, pode haver a diferenciação, mas a informação tem que ser dada também ao consumidor. Então, todos esses pormenores são possíveis de fiscalização do Procon. O que a gente não pode é fazer o tabelamento do preço. Só que, claro, com essa informação, o consumidor consegue saber qual é o melhor custo-benefício e esses valores, eles vão sim ser diferentes por conta da livre iniciativa, né? Então pode ser que de um estabelecimento X para o Y, dentro de um mesmo município, o valor ele seja considerado bastante diferente ou não, quem dirá de um município para o outro. Caroline, comenta-se a possibilidade, já que se tem o livre comércio, a possibilidade de cartel nesses aumentos desta semana. O Procon também está analisando essa situação? Bom, quem pode fazer essa verificação de cartel é o Ministério Público. O que o Procon e os Procons podem fazer no sentido de auxiliar nessa investigação do cartel é endossar através de fiscalizações, de documentações ou de algo comprobatório que indique a possibilidade do cartel. Só que o cartel, a competência da investigação do cartel seria do Ministério Público. Para finalizar, quais são os preços que se viu aqui na região, sendo que a tabela foi atualizada ontem? Qual é o preço médio do combustível aqui na região, Carol? Bom, o que a gente consegue perceber com essas nossas pesquisas mensalmente é justamente essa diferenciação da média, não só da gasolina, quanto de outros combustíveis, como o diesel S10, gasolina aditivada e o próprio GNV. Então, a gente observou que sai de um valor de R$ 3,69 até R$ 4,12. Então, aí tem uma diferença significativa de 30, 35 centavos, a depender do estabelecimento que o consumidor decide fazer a compra do combustível. Então é importante porque a gente falando assim, em termos de centavos de litro, parece pouco. Mas se você vai, por exemplo, encher o tanque, isso dá uma diferença assim no bolso. Então é importante buscar aquele estabelecimento que te ofereça um valor bacana, que te ofereça qualidade também
no produto que está sendo abastecido, porque qualquer tipo de denúncia ou de indício que seja um produto de má qualidade, o consumidor deve também denunciar aos PROCONs, que irão fazer essa fiscalização juntamente com a ANP, e aí também o consumidor ele tem que decidir sobre aquele que também lhe oferece a melhor proposta para o pagamento, porque como eu disse, já que nós temos a lei que possibilita essa diferenciação na forma do pagamento, a depender da forma de pagamento, talvez o estabelecimento X tenha uma vantagem maior do que o estabelecimento Y. Perfeito. Caroline Calegari, muito obrigado pela entrevista e um bom trabalho. Muito obrigada, ficamos à disposição. Caroline Calegari, ela é presidente da Associação dos PROCONs de Santa Catarina e também diretora do PROCON de Içara. Cabe lembrar que o preço de cada posto também tem uma série de variáveis, como, por exemplo, o custo de manutenção deste posto, o número de funcionários e entre tantas outras variáveis. Qualquer denúncia pode ser realizada no PROCON de cada cidade ou então no Ministério Público. As imagens são de Jean da Rosa e eu sou Alen Silva para o Linha Verdade.